Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo hoje de alguma parte do mundo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Alquimia Criativa. Meu nome é Ana Anjos, sou ilustradora e psicopictógrafa e hoje a gente vai falar sobre mediunidade no dia a dia. E talvez você já tenha até feito essa pergunta em algum momento da sua vida: por que que eu sou tão sensível? Às vezes você pode conhecer as pessoas e sentir a energia delas, mesmo sem elas dizerem uma palavra. A pessoa pode até ser educada, simpática, mas tem alguma coisa dentro de você que te deixa desconfortável em relação àquela pessoa. É como se o seu corpo dissesse não, mesmo quando a sua mente ainda não entendeu o direito porquê. Ou ainda você pode, às vezes, acordar emocionalmente drenado, sem nenhum motivo aparente, ou sentir uma intuição muito forte sobre alguma coisa, e depois comprovar que aquilo realmente aconteceu. Se você tem sintomas físicos, psicológicos ou algumas sensações que não sabe exatamente de onde vem e também não tem nenhuma causa médica, fica aqui comigo até o final desse episódio que a gente vai entender melhor sobre os sintomas da mediunidade no cotidiano e quando é de fato sensibilidade espiritual. Bom, eu quero começar esse episódio dizendo uma coisa muito importante. Nem tudo é mediunidade, mas também nem tudo é coisa da sua cabeça. Existe um espaço muito interessante entre espiritualidade, sensibilidade emocional, percepção psicológica e mediunidade. E é exatamente sobre esse espaço que a gente vai conversar hoje, sem extremismo, sem romantização e também sem medo. Se você já sentiu alguns dos sintomas e sensações que eu falei agora há pouco e acha que está ficando louco ou louca, está exagerando ou sendo dramático, é importante que você saiba que talvez você só esteja percebendo coisas que nunca aprendeu a compreender. E antes da gente continuar, eu só quero fazer um pequeno combinado aqui. Tudo que a gente for falar aqui nesse episódio não substitui acompanhamento médico ou psicológico, porque sintomas emocionais intensos, ansiedade, alterações hormonais, privação de sono, estresse crônico e até deficiências de vitaminas podem sim gerar experiências que são muito parecidas com aquilo que algumas pessoas interpretam como sensibilidade espiritual. A ideia aqui não é cair naquele lugar perigoso do tudo é espírito. Não, nem tudo é espiritual. Às vezes é só exaustão, ansiedade, trauma. Às vezes é um sistema nervoso completamente sobrecarregado. Mas também existe algo muito interessante acontecendo quando a gente fala sobre pessoas extremamente sensíveis. A psicologia já fala há algum tempo sobre isso. Existem pessoas com maior sensibilidade emocional, perceptiva e intuitiva. Pessoas que absorvem os ambientes, mudanças de humor, tensões e até microexpressões sociais de maneira muito intensa. Sabe aquela pessoa que entra no ambiente e imediatamente percebe que já alguma coisa aconteceu, mesmo sem ninguém falar nada? Ou percebe uma tensão numa conversa antes de qualquer conflito explodir? Isso pode ter relação com uma hipersensibilidade emocional, uma percepção refinada do inconsciente social. E para algumas tradições espiritualistas, isso também pode se manifestar como uma sensibilidade mediúnica. E eu preciso pontuar algo muito importante aqui. A mediunidade não é necessariamente ver espírito. Aliás, talvez esse seja um dos maiores mitos sobre a mediunidade. Muita gente pensa que mediunidade significa incorporar, ouvir vozes, ter visões sobrenaturais o tempo todo. A mediunidade é sim isso, mas não é só isso. Em muitas tradições espiritualistas, especialmente dentro do espiritismo e das correntes espiritualistas brasileiras, a mediunidade pode se manifestar de formas muito sutis e cotidianas, como uma sensibilidade ampliada, uma percepção energética, uma intuição muito aguçada, uma sensação corporal inexplicável, ou até um padrão repetitivo de sonhos muito simbólicos. E eu acho que é muito bacana quando a gente fala disso, porque durante muito tempo a mediunidade foi retratada de maneira muito romantizada, muito assustadora e também muito mística. Ela já foi frequentemente confundida e tratada como loucura, inclusive. Pessoas com percepções extrasensoriais, como a visão ou clareaudiência, que é a capacidade de ouvir as vozes, sons, mensagens que não têm exatamente origem no mundo físico, elas eram rotuladas com transtornos psicóticos. Mas a medicina moderna e diversos estudos científicos já diferenciam claramente essas experiências.
A associação da mediunidade com a loucura está profundamente conectada ao monopólio religioso tradicional da Igreja Católica, que acabou gerando diversos estigmas sociais, controle institucional e também a marginalização econômica ao longo da história ocidental. A mediunidade ter sido caracterizada como uma patologia por muito tempo nasceu lá no positivismo durante o século XIX, entre 1826 e 1830. O positivismo era uma corrente filosófica que foi criada pelo pensador francês Auguste Comte, que defende o conhecimento científico como a única forma do conhecimento verdadeiro. E aqui eu vou deixar bem claro que eu não estou negando a ciência, tá, gente? Eu sou a favor do desenvolvimento científico, mas eu não acho que ele explique tudo. É interessante pontuar que o espiritismo, também chamado de kardecismo, devido ao pseudônimo do fundador da doutrina espírita, Allan Kardec, também nasceu na França no século XIX, mais precisamente em 1857. Kardec buscou, naquela época, aplicar um método científico investigativo aos fenômenos mediúnicos, como comunicações e cura. Ele testava as hipóteses, cruzava os depoimentos de diferentes médiuns e espíritos e rejeitava o que contrariava a lógica ou o conhecimento científico da época. Na visão espírita, todo mundo é médium em algum grau. A diferença está na intensidade. A mediunidade natural, ela é geral, todo mundo tem. Ela é a chamada intuição, inspiração, o famoso sexto sentido, sabe? Já a mediunidade ostensiva, essa sim vai se manifestar em algumas pessoas de forma mais evidente e específica, como a vidência, a audiência, a psicografia, a pictografia. E esse tipo de mediunidade vai costumar exigir mais estudo e dedicação do médium, para que ele possa apreender mais conhecimento. Ser médium não significa ser melhor ou pior do que ninguém. A mediunidade é uma capacidade inerente ao ser humano. E talvez você já tenha vivenciado a sua mediunidade muitas vezes na vida. Se você já foi a um shopping, a um mercado, a um metrô, a um hospital ou até uma reunião cheia de gente e saiu completamente esgotado, como se a sua energia tivesse ido embora, e você não fez praticamente nada para isso acontecer, você apenas estava ali naquele lugar. Mas o seu humor mudou, o seu corpo ficou mais pesado, dolorido, você se sentiu confuso, ansioso ou emocionalmente drenado. Isso pode ser sim mediunidade. Você absorveu as energias daquele ambiente, daquelas pessoas, e pode ter sido de algum modo vampirizado. Alguns ambientes carregam emoções densas, sofrimento acumulado, tensão psíquica coletiva. Pensa num hospital, por exemplo. Um hospital é um lugar onde existe dor, medo, preocupação, luto, ansiedade, incerteza. Mesmo sem acreditar em espiritualidade, qualquer pessoa percebe o impacto emocional desses lugares. Agora, imagine uma pessoa muito sensível emocionalmente dentro de um hospital. Ela pode sair daquele ambiente profundamente afetada. Um outro exemplo muito comum que eu gosto de usar para ilustrar a questão da mediunidade é quando a gente entra em contato com energias de determinadas pessoas. Você já reparou como algumas pessoas parecem sugar a nossa energia? Você está conversando 10 minutos com alguém e de repente sente um cansaço absurdo, uma exaustão, uma irritação que não passa, como se tivesse corrido uma maratona emocional. Muitas pessoas sentem isso e não validam essa sensação. Elas pensam: ah, isso deve ser só coisa da minha cabeça, não faz sentido. Mas o fato é que você ficou alterado quando entrou em contato com aquela energia, passou mal, ficou com dor de cabeça, dor nas costas, um cansaço extremo, seu humor mudou. E se isso é um fato, não é uma invenção, concorda? E aí você vai precisar investigar o porquê disso ter acontecido. É claro que nem sempre tudo é energia negativa. Às vezes a pessoa é extremamente demandante. Ela é o tipo de pessoa que reclama o tempo todo ou invade os limites emocionais da gente. E para isso a gente tem um nome na psicologia e chama desgaste relacional. Já no campo espiritualista, a gente chama isso de troca energética desequilibrada. Ao longo da história, muitos artistas e escritores descreveram a sensação de que a arte não vinha apenas deles, mas parecia chegar como um fluxo, uma inspiração intensa, quase como uma mensagem. A artista sueca Hilma af Klint
Já pintava espirais, geometrias, símbolos e campos de cor extremamente sofisticados. Isso no início do século XX, muito antes da arte abstrata ser popularizada por Kandinsky e outros artistas homens serem reconhecidos como pioneiros da abstração. Hilma foi profundamente inspirada pelo livro Teoria das Cores de Goethe. E se você quiser saber mais sobre como essa obra revolucionou a compreensão das cores no mundo que a gente vive hoje, ouve o episódio 4, O Poder das Cores, em que eu estou falando mais sobre esse tema. Hilma dizia que as suas obras surgiam a partir das orientações espirituais que ela recebia durante as sessões mediúnicas. Em 1896, ela e mais 4 amigas decidiram se reunir para criar um grupo independente chamado As Cinco. Elas se reuniam em encontros semanais para orar, meditar e realizar sessões espíritas para se comunicar com os guias espirituais. É importante comentar que os movimentos espiritualistas estavam em voga nos Estados Unidos e na Europa na virada do século XIX, especialmente nos círculos literários e artísticos, incluindo os artistas geralmente considerados precursores da abstração, como Kandinsky, Kazimir Malevich e Mondrian. No final do século XIX, uma série de avanços científicos já estava alterando radicalmente as ideias do mundo. Por exemplo, a descoberta das partículas subatômicas, da radioatividade e dos raios-x, que confirmaram para os espiritualistas que existia de fato um reino divino e invisível da existência. Segundo seus próprios relatos, algumas pinturas não eram planejadas racionalmente. Ela descrevia a sensação de estar executando algo que lhe era pedido, como se fosse uma intermediária de imagens. Tanto que ela pediu que parte da sua obra só fosse mostrada ao público décadas depois da sua morte, porque ela acreditava que aquele tempo ainda não estava preparado para compreender. Quantas vezes uma pessoa criativa sente que uma ideia simplesmente chegou assim do nada, que veio pronta? Não é à toa que muita gente associa criatividade profunda a uma espécie de canal mediúnico. Depois da Hilma Klint, vieram outros artistas que também tinham suas artes profundamente conectadas com a espiritualidade, como por exemplo Kandinsky. Eu também já comentei bastante aqui nos episódios anteriores. Kandinsky começa a criar suas primeiras pinturas abstratas por volta de 1910 e acreditava que a arte tinha um papel espiritual. Para ele, as cores não eram somente estética, elas eram vibração emocional. Ele dizia que uma cor podia agir sobre a alma como um som age sobre o corpo. O amarelo, por exemplo, podia evocar expansão e intensidade, enquanto o azul profundo, introspecção e transcendência. Ele chegou inclusive a escrever um livro importantíssimo chamado Do Espiritual na Arte, defendendo que o artista não deveria apenas reproduzir o mundo externo, mas traduzir experiências internas invisíveis. Em outras palavras, a arte poderia ser uma ponte entre a matéria e a alma. E talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Aquela música que, quando você ouve, se sente completamente inspirado, feliz. Uma pintura que te emociona, sem você saber exatamente o porquê. Você não entende direito aquela técnica, não sabe nem pintar, mas tem uma sensação de profunda conexão com aquele trabalho. Ou uma cor que, quando você usa no seu dia a dia, muda completamente seu estado de humor. Outro artista que viveu experiências psíquicas extremas e que passou boa parte da vida investigando os estados alterados de percepção foi Antonin Artaud. Ele foi um grande poeta, ator, escritor, dramaturgo, roteirista e diretor de teatro francês, nascido em 1896. A espiritualidade para Antonin Artaud era visceral, não podia ser separada do corpo ou da matéria. Ele rejeitava as religiões tradicionais em prol de uma religião da existência. Artaud acreditava que o ser humano moderno estava anestesiado, excessivamente racional, desconectado das forças profundas da psique. Para ele, o espírito se manifestava através da angústia e da busca por restabelecer a unidade perdida no mundo. O trabalho artístico dele explorava delírio, sonho, transe, corpo, símbolos e aquilo que hoje a gente talvez chame de inconsciente profundo. Mas aqui é importante fazer uma distinção cuidadosa, porque o Artaud também enfrentou um intenso sofrimento psíquico ao longo da vida. A história dele não romantiza a dor mental como genialidade, pelo contrário.
Ela mostra como a arte, a sensibilidade extrema e o sofrimento às vezes caminham muito próximos e exigem também cuidado, suporte e também um aterramento. Além de Artaud, a gente também tem Emma Kunz, que foi uma artista e curandeira que viveu entre 1892 e 1963 na Suíça. Emma Kunz se autodenominava uma pesquisadora, mas era reconhecidamente alguém com uma capacidade incrível de curar e ajudar as pessoas. Hoje, o seu trabalho artístico vem ganhando reconhecimento crescente. Aos 18 anos, Emma Kunz começou a usar suas habilidades telepáticas e a proferir profecias. Ela ficou muito famosa por seus tratamentos e pelos conselhos que dava para as pessoas, chegando a ser chamada de milagrosa. Emma acreditava profundamente na relação entre energia, espiritualidade, natureza, geometria e cura. Emma Kunz criava desenhos geométricos extremamente complexos, usando régua, compasso e lápis de cor. Mas existe um detalhe muito curioso no processo de trabalho dela. A Emma dizia trabalhar com radiestesia, usando um pêndulo para orientar partes das composições. Segundo os seus relatos, ela fazia perguntas e utilizava o movimento do pêndulo como uma forma de investigação intuitiva, quase como um diálogo simbólico com o invisível. Seus desenhos surgiam como mapas energéticos, como representações de forças, de frequências, de processos internos. Seus trabalhos reproduziam ritmo e vibração em formas geométricas. Eram marcados por simbolismo e transformação da figura em medida, princípio e ordem. Emma Kunz deixou um legado de mais de 400 desenhos. Parte dessa coleção hoje permanece exposta no Emma Kunz Zentrum, na Suíça. Isso, inclusive, conversa muito com a ideia antiga que é presente em diversas culturas, a noção de que formas, símbolos, padrões geométricos carregam significado e afetam a nossa experiência interna. A gente tem, por exemplo, as mandalas do budismo, os vitrais das catedrais, os símbolos alquímicos, os padrões sagrados presentes nos templos antigos. E a gente também precisa falar aqui do poeta, pintor e tipógrafo inglês William Blake, que retratava anjos, entidades espirituais e figuras simbólicas. Para Blake, imaginação não era fantasia, era uma forma de percepção espiritual. William Blake rejeitava a religião institucionalizada e o racionalismo. Para ele, a imaginação não era só uma ferramenta artística, mas a realidade suprema e a própria presença de Deus no homem. Ele acreditava que o mundo material é uma prisão que limita a percepção humana e que a imaginação é o único caminho para a transcendência. William Blake criticava severamente a igreja e as leis morais rígidas, que viam o corpo e os desejos naturais como impuros ou pecaminosos. Ele acreditava que o corpo e a alma são uma unidade e que a repressão levava ao sofrimento. A arte de Blake mistura misticismo, cristianismo visionário, arquétipos e imagens profundamente simbólicas. Muitos naquela época viam William Blake como uma pessoa excêntrica, e hoje ele é considerado um dos artistas visionários mais importantes da história. Se existe algo que a história desses artistas, dessas pessoas profundamente sensíveis, ensina pra gente, é que a sensibilidade não precisa ser um peso, ela pode virar linguagem, arte, intuição, sabedoria. Ela precisa ser canalizada de uma forma que te faça bem e possa também auxiliar as pessoas. Para isso acontecer, essa sensibilidade precisa de direção. Canalizar a nossa sensibilidade mediúnica exige, antes de tudo, autoconhecimento e disciplina energética. Como a mediunidade é uma percepção extrasensorial natural de todo ser humano, como a gente falou antes, é preciso saber direcioná-la corretamente para que a gente consiga transformar as sensações confusas em intuição clara ou em inspiração. E nesse processo, o autoconhecimento é fundamental. E é por isso que eu sempre falo aqui que espiritualidade é autoconhecimento, porque os dois estão interconectados. Não existe espiritualidade madura sem olhar para dentro. Quanto mais você se conhece, mais você consegue diferenciar o que é ansiedade e o que é intuição, o que é medo e o que é percepção, o que é um gatilho emocional antigo e o que realmente não te faz bem.
O autoconhecimento é fundamental para a gente entender os nossos padrões, as nossas dores, nossas sensibilidades e também os nossos próprios limites. Porque uma pessoa que não se conhece, ela pode acabar confundindo tudo, sabe? Terceirizar decisões por acreditar que são sinais da vida, viver com medo, absorver o sofrimento dos outros, se perder emocionalmente. Já uma pessoa que se conhece, ela aprende a ter discernimento, ela aprende a ouvir a própria sensibilidade sem ser dominada por ela. E aí a espiritualidade deixa de ser uma fuga e passa a ser vivenciada de forma consciente, mais profunda, mais honesta de habitar a própria vida. Então, quando você sentir sensações que fogem à explicação científica, não pensa, eu estou ficando louco. Talvez você esteja apenas começando a perceber dimensões que nunca te ensinaram a compreender. Isso não precisa te assustar. Encara isso como um convite para você se conhecer melhor, para você olhar para dentro com mais honestidade, com menos medo e menos julgamento. E, acima de tudo, olha para isso como um convite para construir uma relação mais gentil com você mesmo. Independentemente do nome que você dê a isso, seja sensibilidade, intuição, espiritualidade, mediunidade ou simplesmente percepção humana, talvez a pergunta mais importante não seja: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas sim, como é que eu posso cuidar bem da pessoa que percebe tudo isso? Se você se reconheceu em algumas dessas experiências, nessa sensibilidade intensa, na intuição forte, no cansaço que aparece às vezes sem explicação, nessa sensação de perceber coisas antes mesmo delas acontecerem, eu quero te dizer uma coisa com muito carinho aqui. Não tenha medo de você. Espiritualidade madura não é viver assustado, nem achar que tudo é sinal. E também não é terceirizar a própria vida para o mundo espiritual. A espiritualidade saudável tem muito mais a ver com presença, com discernimento, com responsabilidade. É aprender a escutar a sua sensibilidade sem se perder nela. É aprender a sentir com limites e a desenvolver aterramento, a cuidar da sua energia. Então, priorizar a qualidade de vida é fundamental. Ter uma melhor noite de sono, se alimentar bem, buscar terapia quando necessário, respeitar os limites do próprio corpo, aprender a dizer não, isso é muito importante, e se afastar de ambientes e de relações que constantemente te adoecem. Ao longo dos próximos episódios, eu quero aprofundar um pouco mais sobre os tipos de mediunidade mais comuns no dia a dia. Quero falar sobre os sinais, as percepções, as sensações e também sobre as experiências que muitas pessoas vivem, mas que nem sempre elas conseguem entender ou explicar. E também eu vou compartilhar com vocês algumas histórias pessoais, algumas experiências mediúnicas que eu tive desde a infância. Naquela época eu enxergava todas essas experiências como algo muito natural. Para mim era só uma forma como eu sentia o mundo. Eu não tinha consciência do que aquilo significava, muito menos eu imaginava que outras pessoas não viviam as mesmas coisas. Com o passar dos anos, essa mediunidade começou a ficar mais intensa, e junto com essa intensidade veio o medo de estar imaginando coisa, de falar sobre isso com alguém e ser julgada. Por isso esse podcast também quer ser um espaço de acolhimento, de troca e de reflexão, não para impor verdades absolutas, mas para abrir conversas muito sinceras sobre espiritualidade, mediunidade, arte e as experiências humanas que muitas vezes ficam escondidas por medo ou julgamento. Então, nos próximos episódios, eu vou compartilhar com vocês vivências muito pessoais, aprendizados, dúvidas, desafios e também tudo aquilo que me ajudou a entender melhor a minha própria sensibilidade espiritual. Talvez no meio dessas histórias você também encontre respostas sobre si mesmo. E antes da gente finalizar esse episódio, eu quero convidar você para me seguir lá no Instagram, conhecer as minhas artes e também o meu trabalho de pictografia mediúnica. Meu perfil no Instagram é Ana com 2 N's Anjos. Hoje a gente fica por aqui, mas eu volto na semana que vem para a gente falar mais sobre espiritualidade. E lembre-se, espiritualidade é autoconhecimento. Gratidão, Waiteri, Saravá, Amém, Axé.